deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, se inscreva e compartilhe. Deus o abençoe em todo o tempo. Nessa noite, em nome de Jesus, gostaria que toda a igreja abrisse a Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios. Em nome de Jesus, capítulo 13. Versículo 13. Em nome de Jesus. Provérbios 13, versos 13, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 13. Aleluia, Senhor. Você lembra, em nome de Jesus, que todos enxergam? Amém? Você lembra muito bem, em nome de Jesus, quando Deus apareceu para Salomão? Amém? E quando o Senhor disse para Salomão, e disse: Salomão, o que queres que eu te faça? E Salomão pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria e virtude. Aleluia. E a Bíblia diz que todo aquele que pede, Recebe. todo aquele que bate, Se abre. todo aquele que busca, Alcança. em nome de Jesus. Salomão foi um. Na grandeza de Salomão, quando ele recebeu o que ele agregou de Deus, ele teve o entendimento e a sabedoria divina de Deus sobre a vida dele. E ele escreveu 3.500 provérbios. Olha que interessante. Ele teve a revelação do Espírito Santo e todo o livro de provérbios, e todo o livro de Eclesiastes e Cantares, Deus deu essa dádiva de ser revelado por aquele profeta. E uma das coisas que me chamou a atenção, em nome de Jesus, foi quando ele fala no livro de Provérbios, capítulo 13, versos 13, que ele disse assim: o que despreza a palavra, Será. mas o que teme o mandamento será galardoado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É muito importante nós entendermos, em nome de Jesus, uma coisa: que Deus, Ele não se agrada de disciplina, mas Ele se agrada de homem que se arrepende. De pessoas que se curvam a Ele verdadeiramente. Deus não tira ninguém da igreja. Glória a Deus. Porque Deus, Ele traz para junto dele. Em nome de Jesus. Deus, Ele é resgatador de almas. E ao meu entender, em nome de Jesus, no meu coração, nós temos que ter o maior cuidado nessa parte. O que despreza a palavra. O que é desprezar a palavra de Deus? Muitas vezes nós até passamos momento e até despercebidos sobre tal situação. Não damos tanto valor para a palavra do Senhor. E tudo provém dela. Toda a fundação do Evangelho
Todos os propósitos de Deus, ela está fundada e alicerçada onde? Na palavra de Deus. Glória a Deus. Toda a minha vida espiritual, toda a tua vida espiritual, ela está firmada e fundada na palavra do Senhor. A tua bênção, o teu milagre, o teu coração. Por isso que o João, lá em João 8,32, ele disse: e conhecereis a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso que Salomão, ele também, revelado em Provérbios 4,23, ele disse: de tudo que tens que guardar, guarda o teu coração para o Senhor teu Deus, porque dele procede as saídas para a fonte. Guarde o teu coração em nome de Jesus, para que não entre uma depressão. Guarde o teu coração na presença de Deus, para que não entre uma tristeza, uma amargura. Guarde o teu coração para o Senhor, preservando a palavra, para que nada venha te tirar da presença do Pai, para que nenhuma notícia venha te abalar, venha te acabar te desviando daquilo que se chama palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu me preocupo muito em nome de Jesus, porque pregar o Evangelho é muito fácil. Olha para cá. Às vezes a gente observa um Evangelho mecânico, um pouco meio que decorado, um pouco meio que com letras escritas à mão do homem. Hein? Mas o difícil não é você pregar o Evangelho de Deus. O difícil é você fazer aquilo que Deus quer, falar aquilo que Deus quer para a igreja. Glória a Deus. É você ser um instrumento da palavra de Deus. Ou seja, não desprezando, mas vivendo, pagando o preço como crente fiel, nos dias bons, nos dias ruins, seja qual for o momento hoje em que estamos passando, nós valorizamos a palavra. Porque quando valorizamos a palavra, nós damos prioridade a Deus em nossas vidas. Deus, ele está em primeiro lugar, sendo nós alvo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Quando você não despreza a palavra, Deus permanece na tua vida. O Senhor se faz permanente. Às vezes as pessoas esquecem, né? Lembrei, né? Hoje tem culto. Lembrou praticamente em cima da hora. Passou o dia inteiro esquecido. Não se lembrou de buscar a Deus, de abrir a mensagem, de ler um versículo, de ter uma comunhão, uma oração. Levantou-se de manhã e já não está mais aquela pessoa com aquele compromisso de orar, levantar de madrugada. Ou seja, aos poucos ela foi esquecendo e deixando para trás a palavra do Senhor. Algo que tem que se manter e ter prioridade na vida daqueles que o buscam, daqueles que o temem, em nome de Jesus. A palavra, ela é prioridade. A palavra, ela faz com que nós nos movemos e colocamos a nossa fé em ação. Nos impulsiona, em nome de Jesus, a atravessar barreiras, tempestades e guerras, crendo que à minha, à tua frente está Jesus Cristo, adiante de todas as coisas, pelejando por nós. E o mais importante, ele diz: o que despreza a palavra perecerá. Aquele que dá as costas para Deus, você pode ver que pelo momento
ele até parece, né, disfarçadamente dizer que está tendo uma boa vida. Mas ele está o quê? Perecendo. A falta da presença do Espírito Santo. A falta da palavra que nos fortalece e nos alimenta. Porque para tudo Deus deixou uma resposta. Até hoje, em nome de Jesus, seja qual for o cristão ou aquele que foi em busca de uma resposta de Deus, que ele não teve. Hoje nós buscamos em Deus resposta. Você veio buscar uma resposta de Deus. Você saiu do seu lar, entrou na casa de Deus, porque através da palavra encontrar uma resposta, uma saída, uma luz para que venha você a sair daqui aliviado, sair daqui um pouco menos sobrecarregado. O Senhor disse pela boca de Salomão: mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado. Em nome de Jesus. Temer a Deus é uma das coisas que poucos têm tido essa oportunidade. Vivemos um tempo em que todas as coisas estão cada dia se afunilando. Todas as coisas. É uma correria. É um compromisso no dia a dia. Amém? Os sinais dos tempos, o Senhor disse que um dia era como 1000 anos e 1000 anos será como um dia. Ou seja, estão se abreviando os dias. Nós estamos não se dando conta de que muitas vezes passamos o dia, até a hora, a semana, que nós não buscamos a Deus. Nós não estamos se dando conta que muitas coisas estão vindo sobre nós. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. E muitos evangélicos, eles estão desprezando a palavra e não estão percebendo por causa da sua correria. Se assumindo de compromisso em compromisso, né? E o diabo, de uma maneira inteligentemente, mas frustrado, ele está roubando o teu tempo de buscar a Deus. Te apresentando coisas que não tem firmamento, te colocando diante de situações e adversidades para que você venha a deixar um pouco o Evangelho de Deus de lado. Não ter aquele compromisso de estar na congregação, de estar buscando aquela campanha em oração, buscar a presença do Espírito Santo. Tudo Salomão ele observou. Ele observou o vento, ele observou o sol. Ele observava a terra, as flores e tudo que na terra há. E ele observou o homem no seu dia a dia e disse que o homem estava desprezando a palavra. E ele começou a perceber que debaixo do sol o homem estava o quê? Perecendo. Estava sem direção, perdendo a identidade com o Senhor, o contato, a credibilidade com o Pai, não buscando mais, não orando, não tendo mais uma identificação, levantando de manhã e na primeira hora, se curvando aos pés do Senhor, agradecendo. Glória a Deus. Deus, obrigado, porque fechei os meus olhos e com tua permissão abri. Aleluia. Né? Às vezes é muito mais fácil já acordar de manhã murmurando, ou seja, desprezando, né, a fidelidade de Deus com nós.
de Deus com nós. Nós temos que nos cuidar muito para não banalizar o reino de Deus, ou seja, para não, ao invés de somar, começar a diminuir. Porque muitas pessoas olham para nós e vejam em nós uma diferença. Mas quando essa diferença ela começa a diminuir, as pessoas não querem mais ser, por exemplo, aquilo que nós temos sendo. Porque viram em nós um dia pessoas que valorizavam a palavra. E com o decorrer de uma caminhada com Deus, começaram a nos observar que nós não somos mais aquele crente fervoroso, ou seja, o primeiro amor, o primeiro encontro com Deus, o primeiro toque do Espírito Santo, nos fazendo e nos dando graça de todas as coisas. Uma comunhão em nome de Jesus. Se você começar a observar o livro de Provérbios, você vai entender em nome de Jesus que muitas coisas se encontram aqui. Para que o homem venha ter o que? Entendimento das coisas divinas do Senhor. Provérbio 3, volta atrás ali. Só um minutinho. Em nome de Jesus. Você sabe por que se despreza a palavra de Deus? Você sabe por que nos sentimos fartos do Evangelho e achamos que quem precisa de nós é Deus e não nós, mas o Senhor? Que já agregamos entendimento suficiente para saber mais do que Deus, o Criador dos céus e da terra. Porque em Provérbios 3, irmão, a Bíblia diz assim, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Tem muitas pessoas que deixam de confiar em Deus e começam a confiar nos seus próprios entendimentos. Olha, eu já sei o suficiente. Olha, Deus, tá bom. Ele é uma pessoa que ele não busca mais em Deus. Ele não entrega mais no Senhor. Ele fica no seu próprio entendimento, fazendo conforme o que o seu coração manda. Enquanto que nós temos que fazer aquilo que Deus fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Quando se confia no seu próprio entendimento, jamais nós vamos alcançar algo de Deus. Porque Deus, ele é superior. Você lembra no Evangelho de domingo, lá em Isaías, que os caminhos do Senhor são o quê? Maiores. E os pensamentos do Senhor são o quê? Mais alto do que os mesmos. A Bíblia diz em Jeremias que maldito do homem que confia no homem. Ou seja, a pessoa que confia no seu próprio entendimento, na sua própria força. A pessoa que deixa Deus de lado e vai na força do seu braço. E daí dificilmente ela vai vencer. Porque o Senhor disse: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia em Deus. Em nome de Jesus. Porque confiar em Deus é aceitar a repreensão do Pai. E o Pai repreende e açoita ao Filho a quem tanto ama. Quando nós aceitamos essa parte que vem de Deus, né? Porque Deus, ele não vai, se é para exortar, ele vai exortar.
Olha bem. Se é para repreender, ele vai repreender. Amém? Então, às vezes, uma doutrina criada, ela pode, ou seja, se a pessoa ela não está indo bem na presença de Deus, ela não tem que receber doutrina de homem para se afastar da igreja. Ela precisa, amém, que a igreja e o anjo da igreja aconselhe pela palavra de Deus em nome de Jesus. Se o Senhor nos instrui, disse claramente, pregai o seu evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e todo aquele que não crer e não for batizado será condenado. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Ou seja, se o Senhor nos instrui a ir no mundo e trazer para a palavra dele, então nós temos que dar esse ensinamento à igreja e não tirar da igreja e colocar no mundo. Eu falo a verdade para ti, em nome de Jesus. Isso nunca aconteceu porque eu sempre, quando eu conheci Jesus, porque Jesus já me conhecia, senão não estaria aqui. Amém? Eu sempre aceitei a repreensão do Pai. Aleluia. Nunca os meus pastores precisaram me chamar a atenção. Em nome de Jesus. Porque eu sempre procurei caminhar por dentro da palavra de... Mas se porventura um dia ele me chamasse e dissesse, olha, por 3 meses tu vai ficar de disciplina. Eu não concordo. Amém? Uma pessoa, eu conheci muitas pessoas. Um dia eu estava em cima do telhado e não tinha ninguém. Chamei um moço e disse, quer trabalhar comigo essa tarde? Ele falou, e eu perguntei para ele por que ele estava desviado dos caminhos do Senhor. E ele disse, é porque me botaram de disciplina e eu não quis. A nossa função é salvar almas em nome de... e não lançar almas no mundo. É trazer do mundo para o reino de Deus. E não lançar do reino de Deus para o mundo. E quando nós observamos e vemos o homem agir no seu próprio quê? Entendimento, e não dando oportunidade para... Às vezes a pessoa ela é muito sábia na presença de Deus. Ela vai nos textos bíblicos e até faz uma pregação abençoada, só que ela não quer ficar embaixo da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito. Ela quer fazer conforme o seu entendimento, achando que o evangelho dessa maneira vai fluir. Não flui. Porque nós temos que estar embaixo da autoridade do Senhor. E Deus disse claramente em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, turbados de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele disse, aprendei de mim, que sou o quê? Manso, humilde de coração. Então, a Bíblia diz claramente em nome de Jesus. Meu irmão, olha bem. Olha bem. Provérbios 4. Vai lá para nós entender. Provérbios 4, versículo 20 diz assim, ó. Você achou? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões,
inclina os teus ouvidos. A Bíblia diz em Romanos 10:17 assim, ó: a fé vem ao ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar adiante de todas as coisas em nome de Jesus, porque ela te convence pela presença do Espírito a não desprezar. E você não vai perecer quando você dá crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, vamos lá, em nome de Jesus, o 5º livro da tua Bíblia. Em nome de Jesus. Deuteronômio 6:5. Em nome de Jesus. Você achou? Deuteronômio 6:5. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. As crianças, elas brincam. Você não deve se preocupar com as crianças, amém? Jesus disse assim, ó: deixa vir a mim as crianças. Por quê? Delas é o reino de Deus, amém? Você quer chegar no reino de Deus? Tem o coração desses anjos aí. Sabe por que o Senhor disse isso aos discípulos e repreendeu os discípulos? Criança tem um bolinho, tem muita mãe e pai e muita irmandade e cunhada que estão de mal para a morte por causa de criança. Porque o irmãozinho, o sobrinho, o filho do vizinho deu um tapinha no outro, a mãe faz aquele escândalo e fica de mal, né? Você sabe por quê? Criança é assim. Tem 10 crianças brincando, por isso que Jesus falou. Daqui a pouco esse grupo lá é um berreiro que parece estar desabando, não é verdade? Ai, mãe, amor. Dali 5 minutos, se a mãe não for prudente, ela já vai lá, já briga com a vizinha. A criança diz assim: ô mãe, deixa eu ir lá brincar com meu amiguinho. Verdade. Criança não guarda mágoa, meu irmão. É por isso que tem que ter coração de criança para herdar o reino de Deus. E tem muita parentela de mal até hoje. Os filhos já cresceram, já são barbados, já deram neto e eles não se falam por esse motivo. Isso falta sabedoria às pessoas em nome de Jesus. Muita sabedoria. Por isso que Jesus disse aos discípulos, ó: deixa vir as minhas criancinhas, né? Porque para herdar o reino de Deus, nós temos que ter o coração dela. Aleluia. Quem guarda mágoa, quem guarda angústia, ódio, não perdoa. Não tem espaço no reino de Deus, não, em nome de... tem que se consertar com Deus. Deuteronômio 6:5 diz assim, ó: e amará, pois, o Senhor teu de todo o teu coração e de toda a tua e de todo o teu poder. Vamos ler de novo em nome de... amarás, pois, o Senhor teu de todo o teu e de toda a tua e de todo o teu poder. Quem guarda a palavra de Deus, Deus dá o quê? Poder. Poder, ele diz: eis que eu vos dou poder e autoridade. Para quê? Para curar os enfermos, expulsar os demônios, e dano algum vós sofrerá. Mas tem que guardar a palavra.
Aí ele diz no versículo 6 assim, ó. E estas que? Palavra que hoje Teor estarão aonde? No teu coração. Diga assim pro teu irmãozinho. Diga assim para ele. Eu quero ter poder. Quero ter poder. Aí diz assim, guarda a palavra do Senhor no teu Coração. Aí ele vai te dar o quê? Poder e autoridade. E no nome dele, você vai fazer o quê? Expulsar os demônios e curar os enfermos. E dano algum você vai sofrer. Quando não guardamos a palavra de Deus, nós perecemos. Aí nós somos o quê? Ficamos tão frágil na presença do adversário que andamos, que nem aquela mulher que está lá em Lucas 13, versículo 10. Amém? Como é que ela estava? Há 18 anos ela andava o quê? Carcunda, de modo algum poderia se deitar. Mas ela era o quê? Filha de Abraão. De Abraão. Nós somos filhos de quem? Abraão. Quem é o nosso pai na fé? Se você ler a Bíblia e achar, eu quero que você mostre para mim. Eu não sou um leitor da Bíblia, mas eu guardo os mandamentos do Senhor. Você não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque isso até Satanás conhece. Agora nós precisamos do quê? Guardar os mandamentos. Se você achar na Bíblia, Moisés dizendo para o cego: abre os teus olhos e enxerga. Levanta da cadeira e anda. Estás curado da tua lepra. A Bíblia diz que, perdão, não é Moisés, é Abraão. Que Abraão, ele é o nosso pai na fé, somente por uma atitude que ele tomou. Quando Deus pediu o seu único filho, unigênito, em sacrifício em amor a ele disse o quê? Eis-me aqui, Senhor. Ah, pastor, então, eu só vou ter fé quando eu começar a Deus me usar e fazer grandes milagres. Não, você já tem fé o suficiente. É um temor que Deus te deu. Em nome de Jesus, amém? Ah, mas olha, você, um dia que nem o pastor, você estava aqui terça-feira quando a irmã Adriana pregou. Você já pensou se para todos Deus colocasse como pastor? Como está aí o Evangelho de Deus? Amém? Onde estaria a santidade do Senhor? O Evangelho de Deus, ele é um conjunto em nome de Jesus. E nós temos que nos aperfeiçoar dentro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazer conforme a vontade dele em nome de Jesus. Não significa que você está aí, que eu sou superior. Não, meu irmão. Deus, ele olha para cada um de nós com o mesmo valor em nome de Jesus. Agora nós temos que fazer conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que é o quê? A palavra do Senhor. Não despreze a palavra. Não despreze em nome de Jesus. E para não desprezar, você tem que se alimentar. Você tem que tirar tempo. Você tem que estar fortalecido, firmado, alicerçado no santo Evangelho do Senhor. Para que nós possamos, amém? Não andar no nosso entendimento. A Bíblia diz que o justo viverá da fé e não por vista. Nós temos que caminhar por fé em nome de Jesus.
Meu irmão, as pessoas hoje estão em busca da bênção e não do abençoador. Eles não querem mais ter um compromisso, uma caminhada com Deus. Essa é a mais pura verdade. Amém? Hoje tem uma procura muito grande, sabe do quê? Aquele Fuquinha 69 lá atrás. Estão pagando uma fortuna. E quando você acha um crente assim, você tem que dar glória a Deus. Aleluia. Está ficando raro na presença de Deus o evangélico que busca e que não despreza a palavra mas que vive ela, que se alimenta, que se fortalece, né? Que determina, que diz a este monte, ergue daqui para que estou lá, e ele sai. Ou seja, não é um monte, não é a escola, é você determinar: mal sai, doença sai, enfermidade, legiões, guerra, vendavais, temporais que vêm sobre a nossa vida, gigante filisteu que o salmista determinou. Você está entendendo? É disso. Para nós não desprezar a palavra de Deus, primeiro, nós temos que vencer a nós mesmos. Vença a ti mesmo. Deixa o Espírito Santo te convencer pela palavra de Deus que você é mais que vencedor em nome de Jesus, que você é mais que vencedor. A rotina do dia a dia, a autoconfiança. Amém? A comunidade dentro da igreja, como eu disse, né? Se o pastor disser, abre a tua Bíblia no Salmo 23, você vai dizer... Tem alguns que não abrem. Sabe por quê? Porque ele já sabe decor. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Como é que é? É verdade. Para nada te faltar, tem que pastorear a tua vida. E para ele pastorear, você não pode desprezar a palavra de Deus. Porque o salmista, ele declarou a Deus. Ele disse: Senhor, eu perco a minha coroa, eu tiro as minhas vestes, eu perco o meu reinado, mas eu não posso perder a tua presença. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Às vezes nós passamos o dia tão atribulado. O diabo, ele lança uma semente, uma palavra, já que quando você abre os olhos, você já esquece do reino de Deus. Você não sabe nem aonde está a Bíblia. Onde eu deixei a Bíblia? Tu não visse, mulher? Olha, eu botei ontem de noite aqui. Mas você está tão atribulada que você não sabe mais aonde está a palavra de Deus. Eu acho que eu deixei aqui. Daqui a pouco aparece. E assim vai dando uma sequência, um dia após o outro. E o Senhor disse claramente: ai daquele que fazer a minha obra relaxar. Amém. Tem que ter zelo pelo Evangelho. Tem que ter alegria de se prostrar aos pés do Senhor. Tem que tirar tempo para buscar, para apresentar, para declarar diante de Deus que nós somos fracos, que a força está nele. Você tem que tirar. Mas se você... mas eu tenho compromisso. Todos nós temos um compromisso. Se nós não trabalhar, não vem o sustento para nossa mesa. Desde a época de Adão e Eva, o Senhor disse: olha, Eva, tu vai o quê? Sentir a dor do parto. Adão, tu vai fazer o quê? Justo o suor do teu rosto. E ele olhou para a serpente e disse: tu serás a pior das eliminadas. Tu vai comer o pó da... Quem é o pó da terra? A
Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó nós... Voltaremos. De vez em quando tem um aí sendo ceifado. Pó da... O nome no pó da terra. Ela só serve aquele que está com o nome no pó, sem cobertura, sem palavra, sem alguém que interceda, sem alguém que apresenta, sem alguém que busca, sem alguém que determina, sem alguém que clama, sem alguém que jejua, sem alguém que pouco se importa, porque Deus só age na tua vida. Não pensa que Ele não vê a tua causa e a minha causa. Mas o Senhor, Ele só intercede na tua vida e na minha vida a partir do momento em que alguém apresenta a tua vida. A partir do momento que alguém está fazendo o quê? De joelho. Senhor, cuida do fulano. Senhor, cuida do meu filho. Senhor, eu sei que ele é desobediente, eu sei que ele é rebelde. Oh, meu Pai, através do meu temor, Tu vai tocar a vida dele. Oh, Senhor, através do temor desta mãe, desse pai, Tu vai guardar. E Deus guarda. E as coisas vão indo, as pessoas vão ficando apavoradas. E começam a dizer, isso só o agir de Deus. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. É porque alguém está o quê? Isso é um milagre. Aonde se viu do jeito que estava, aonde estava, da maneira que se encontrou. Como pode? Alguém estava fazendo o quê? Intercedendo em nome de... Como pode? Foi para o hospital com aquela doença, é rebelde, é isso. Mas alguém estava apresentando. Oh, o meu filho é evangélico, está procurando emprego, não conseguiu. O filho lá do fulano, a família é isso e aquilo. Foi lá, botou o currículo e teve. Alguém está intercedendo pela vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Quando você ter essa identidade com Deus, quando você dar essa oportunidade para Deus, o Senhor vai cuidar. Ele diz, e eis que eu cuido de quem? De vós. Para Deus cuidar da minha vida, eu tenho que preservar a palavra do... zelar pela aquilo que Deus me deu. Porque o Deus que dá é o Deus que tira. O Deus que coloca aqui é o Deus que vai me tirar. É só, meu irmão, nunca culpe ninguém pela uma queda tua. Porque a Bíblia diz claramente, só vai sair aqui de dentro de mim aquilo que Deus deu, se eu permitir. Aleluia. Ninguém pode roubar. Eu quero ver alguém roubar o que Deus me deu aqui. Eu quero ver alguém roubar aquele entendimento, a capacidade, a unção que Deus colocou na tua vida. O temor de vir buscar Ele. A grandeza de Deus na tua vida. Você só vai perder a partir do momento em que você fazer o quê? Desprezar a palavra do Senhor. Aí você vai o quê? Perecer. Você lembra quando o filho pródigo saiu, tomou a parte da herança do pai e o pai deu? Você viu que ele era jovem e ele não tinha condições de administrar tamanha quantia que nós nem sabemos o quanto. Mas era parte da fazenda, eu sei lá quantos hectares, o pai deu para ele. Às vezes nós erramos muito na criação dos